Então, continuando, os jogos, eles podem ser adaptados para a explicação de conceitos trabalhados, como um reforço da aprendizagem e também como um modo avaliativo. Por exemplo, é possível construir um dominó com combinação de explicação de noções com respectivo vocabulário, onde nós podemos desafiar o aluno a formar grupos de regiões de línguas, grupos, países exportadores e importadores de determinados produtos, índices e entre outros. Sugere-se que o jogo seja trabalhado antes da abordagem do conteúdo, ainda de que favoreça o convívio com a dimensão procedimental do conteúdo, posto que no ensino fundamental, sempre que possível, é aconselhável partir das experiências concretas, para depois construir o processo de abstração. Cabe lembrar que antes da realização do jogo, o professor deve discutir com os alunos a importância da atenção das regras, ou seja, a forma como cada etapa do jogo será operacionalizada a fim de garantir o sucesso no processo. Em todas as disciplinas do currículo escolar, bem como na geografia, há espaços para o uso do lúdico como instrumento pedagógico. Nesse sentido, considera-se que, na geografia, os docentes podem se utilizar dos jogos que explorem as inteligências pessoais e as naturalista, fazer com que conheça o espaço geográfico e construa conexões que permitam aos alunos perceber a ação do homem em sua transformação e em sua organização no espaço físico e social. A geografia é uma das disciplinas curriculares com maior potência de aplicação dos jogos e brincadeiras nas atividades de articulação entre os conteúdos escolares e a vida cotidiana dos alunos, pois ela se propõe a trabalhar o espaço de convívio imediato, abordando os aspectos físicos, econômicos e sociais. De acordo com Mendonça, a geografia tem um caráter particularmente heterogêneo. Se por um lado ela se alinha entre as ciências da natureza, por outro, situa-se entre as ciências do homem. Assim, pode-se afirmar que, em termos de lida, a geografia escolar através dos jogos e brincadeiras, o educando direciona os esquemas mentais dos alunos para a realidade que os cerca, encaminhando para a compreensão e assimilação das questões analisadas pela geografia. Como resultado, tais esquemas de ações, fundamentados necessariamente nas atividades lúdicas e inseridas também no contexto do cotidiano escolar, concorrem sobremaneira para a expressão, para a assimilação e para as ações conscientes do processo de construção da realidade, ou seja, da conceitualização. Algumas inovações tornam-se necessárias para a melhor das propostas de ensinar e aprender geografia, para que haja uma maior motivação por parte dos alunos, na medida em que os consideramos como sujeitos do processo na construção de conceitos, habilidades e valores. A ludicidade se coloca como ferramenta indispensável no processo de ensino da aprendizagem, sendo ela promovida por meio de brincadeiras, dinâmicas de grupo, corte e colagem, atividades com música, capazes de manter o diálogo entre o aluno e o pensamento geográfico. Promover a integração dos alunos com o espaço geográfico, correlacionando teoria e realidade cotidiana, deve ser um dos objetivos dos educandos ao inserir atividades lúdicas no ensino de geografia. Nesse caso, ele torna-se também fundamental que a criança ou que o aluno, que o adolescente, construa o seu processo de aprendizagem geográfica, tornando-se mais significativo e prazeroso para esse. Com vistas à presença dos jogos em geografia, considera-se que, de acordo com Jimenez e Gatti, jogo de simulação são para a geografia e para as ciências sociais em gerais como uma experiência de laboratório, ou seja, ciências experimentais. O geógrafo não consegue reproduzir o laboratório, os fatos e os fenômenos que estuda.
Ele reproduz reconhecendo a simulação e o jogo. Isso permite abordar com simplicidade certos temas de caráter complexo, sendo adequadas ao processo de ensino-aprendizagem. Compreendendo os pressupostos básicos da geografia, o aluno conseguirá estabelecer interrelações entre o conteúdo teórico presente nos jogos e a sua percepção do mundo. O ato de ler um jornal, de andar pelas ruas, no trajeto casa-escola, o contato com diferentes culturas e a ação de pegar um mapa para se localizar especialmente, de conhecer e entender as dinâmicas climáticas, são formas de interação com a geografia. O papel exercido pelas atividades lúdicas será de promover o encontro das diferentes formas de conhecimentos cotidiano e científicos. Nesse caso, a interação entre o mundo vivido, cotidiano, é o conhecimento geográfico. Então, desde que o adolescente, que a criança saia na rua, ele já está aprendendo geografia. Em tudo ele encontra, né? É uma maneira dele se localizar no espaço, no tempo, Nas ruas. nas ruas. Então ele desperta o senso crítico. Ele é importante para estabelecer a realidade socioespacial, passando a olhar os conhecimentos sobre um olhar panorâmico e tendo também uma criticidade, olhando esse mundo de modo crítico, né? Além do que ele está vendo, além do visível, ele compreende a realidade, a sua complexidade das relações imediatas que ele está vivenciando no momento. Por ser muito amplo o conhecimento geográfico, propicia a utilização de diversos jogos em sala de aula. Todo interesse acerca da compreensão dos diferentes espaços, seja nos bairros, cidades ou países do mundo, propõe situações para o desenvolvimento de jogos estratégicos, sejam eles de jogos de mercado ou jogos geopolíticos, pode ser, para além dessas questões, a partir do lúdico, desenvolver habilidades e valores necessários para a construção de saberes que colaboram na formação do indivíduo cientes do seu papel em sociedade. Pode-se utilizar lúdico em atividades que tenham a finalidade de trabalhar posições geográficas, noções preliminares de distância, tamanho, lateralidade, noções prévias para o trabalho com escalas. Por exemplo, acerca da posição geográfica, depois de trabalhar a utilização da rosa dos ventos, é possível criar atividades e exercícios que envolvam esse elemento, como uma caminhada orientada ou um jogo de orientação, onde os passos dados ou o caminho percorrido sejam feitos com a orientação dos pontos cardeais e colaterais. Cabe aos professores, pouco a pouco, inserir o aluno no mundo da geografia, levando-o a participar das transformações necessárias para a vida em sociedade. Então, como diz Almeida, o bom êxito da atividade lúdico-pedagógica depende exclusivamente do bom preparo e da liderança que o professor tem nesse momento. Então, tudo depende da maneira como o professor vai conduzir a atividade, como ele vai levar o aluno a despertar o interesse, né? Tomando conhecimento como algo fundamental. Torna-se também plausível, afirma então que o uso do lúdico de uma forma organizada como um instrumento metodológico durante as aulas. Ele possibilita um melhor desenvolvimento das múltiplas capacidades e habilidades dos alunos. A ideia, nesse caso em específico, será de aprimorar a capacidade e habilidade do aluno e compreender os fenômenos espaciais através do conhecimento geográfico construído durante esse processo. Então, diante disso, acredita-se que, inserindo os jogos e brincadeiras em situações problemas, haverá a possibilidade de as aulas de geografia serem regadas de motivação, de concentração, de participação dos alunos, para que, com isso, eles construam o seu próprio conhecimento. A partir dessa compreensão, então, torna-se o quê? Torna-se viável que o aluno exemplifique alguns recursos e alie esses recursos à ludicidade, podendo assim contribuir de maneira de tornar a geografia
presente na vida dele, né? Entre várias maneiras de se discutir, se encontra também as músicas, os vídeos, como opções carregadas de pontos positivos e que eles trazem essas atividades de modo lúdico através dos jogos. Os jogos podem se adaptar para a explicação dos conceitos trabalhados, como reforço ou como avaliação. Por exemplo, é possível construir um dominó com combinação de explicação de noções, com o respectivo vocabulário. No supertrunfo, além de forma sugerida pelo produtor, podemos desafiar os alunos a formar grupos, como regiões de língua, grupos de países, exportadores e importados de determinado produto índice. Pode citar o jogo Batalha Naval como expressão de potencial pedagógico contido nos jogos. Esse jogo é um ótimo recurso para auxiliar o entendimento dos alunos com vistas aos conteúdos de coordenadas geográficas. Antes da realização do jogo, no entanto, é necessário que o professor discuta com os alunos a importância da atenção em relação às regras, isto é, a forma como será operacionalizada cada etapa do jogo. A estratégia da utilização do jogo antes da abordagem do conteúdo favorece o convívio com a dimensão procedimental do conteúdo, posto que no ensino fundamental, sempre que possível, é aconselhável partir das experiências concretas, para assim depois construir os processos de abstração. Para a realização da brincadeira, é preciso ter pelo menos 2 pessoas e uma folha para cada um deles, sendo que cada folha deve conter uma tabela quadriculada, como está demonstrando na figura. Então, desta maneira. Então, na etapa seguinte, é necessário codificar as linhas e as colunas, sendo estas últimas constituídas por letras e números. Feito isso, os participantes inserem aleatoriamente as figuras, bolas, aviões, navios, nos quadrados. A distribuição das figuras deve ser feita em sigilo, para que nenhum dos dois alunos ou dos jogadores, né, como preferem chamar, participantes, saibam onde estão localizados os tabuleiros, as figuras do jogador aluno. Esse procedimento é essencial para os participantes tentem adivinhar onde as figuras dos adversários, servindo-se dos pontos entre encontro, linha e coluna, como assim. Então, o jogo ele consiste em deduzir onde estas figuras oponentes, servindo-se de endereço definitivo pelo cruzamento de linhas e colunas. Por exemplo, os cruzamentos 2H ou 9B e assim por diante. O término do jogo se dá quando um dos oponentes acerta o alvo do outro.